Olá, estamos aqui para conversar sobre participação social. A participação social no Brasil está contida na Constituição Brasileira de 1988. No artigo 1º dessa Constituição está escrito que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Os representantes eleitos, ou seja, indiretamente, são os nossos presidentes, governadores, senadores, vereadores e deputados. Mas a população também pode participar diretamente da política, influenciando os rumos das políticas públicas e das orientações dos governos. Existem vários instrumentos para que o cidadão possa participar. Plebiscitos, referendos, conselhos, audiências públicas, são todos eles formas de participação direta na política. A participação social gera dois tipos de efeitos. No primeiro forma de efeito, a participação ela contribui para a transparência e efetividade das ações do governo, ou seja, permite incorporar a opinião popular nas ações que o governo desenvolve e na orientação que o governo toma. Num segundo tipo de efeito, a própria participação educa o indivíduo para exercer a cidadania e impulsiona as pessoas a serem atuantes no processo político. Então, a participação acaba tendo dois efeitos, um no cidadão e dois no próprio processo político. Dentre as várias formas de participação, a nossa Constituição indica explicitamente os plebiscitos e os referendos. Essas duas formas são consultas a um povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação. Por exemplo, um plebiscito sobre forma de governo, como houve no Brasil, o plebiscito sobre desarmamento, ou seja, é colocado ao cidadão, perguntado ao cidadão qual é a orientação, qual é a forma de governo, no caso do plebiscito sobre forma de governo, e se ele está ou não de acordo com o Estatuto do Desarmamento, como ocorreu no plebiscito sobre desarmamento. E o cidadão decide os rumos da política. Existem outras formas de participação direta que não estão explicitamente mencionadas na Constituição e são livres, né? Os protestos, as manifestações e as formas de ativismo em organizações da sociedade civil são exemplos dessas características. Os protestos, recentemente, o Brasil, desde os protestos das diretas já, que houveram antes, na volta democrática, recentemente tivemos grandes protestos em junho de 2013 no Brasil, os protestos a respeito das obras da Copa do Mundo em 2014. Então tivemos uma série de momentos onde a população ia voluntariamente, se reunia em praça pública e buscava aquilo que ela achava relevante. Os vários protestos por direitos, por políticas públicas específicas, como passe estudantil, direitos trabalhistas, ou mesmo contrário a determinado estado de coisas, contra a corrupção, a favor ou contra o aborto, são todas formas livres e voluntárias de participar e de influenciar as políticas. Uma forma um pouco menos livre e um pouco mais estruturada de envolvimento do cidadão na política está no âmbito das organizações e entidades da sociedade civil, como, por exemplo, as organizações não governamentais, os movimentos sociais e as formas de participação e de ativismo via internet, os famosos coletivos. As ONGs, as organizações não governamentais, atuam em diversas áreas de política pública, muitas vezes em diálogo com o governo. Elas podem executar partes de política pública complementando a ação do Estado, onde o Estado é frágil e necessita de um conhecimento local mais aprofundado. Algumas ONGs, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, a Transparência Brasil, os Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace, atuam em diversas áreas de política pública, em níveis nacionais e internacionais, entre outros. Além das ONGs, também é importante a participação em movimentos sociais. Os movimentos sociais são compostos por cidadãos que lutam por determinados direitos ou políticas públicas. Geralmente, tais movimentos são respostas a injustiças sociais que afetam determinados grupos de pessoas. Em geral, os movimentos sociais eles são mais descentralizados e difusos que as ONGs, mais amplos, por entanto, né? Por exemplo, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento LGBT, o movimento feminista são formas de movimento social. Recentemente, isso é uma tendência cada vez mais forte, que as formas de participação cresçam
quando nós falamos de internet, ou seja, os coletivos e formas de ativismo via internet geram o que alguns chamam de novos movimentos sociais. Ainda está em definição a atuação e as formas de atuação desse tipo de ativismo, mas, em geral, o ativismo via internet situa-se em movimentos descentralizados, sem lideranças definidas e com uma forma de articulação horizontalizada em forma de rede, ou seja, traz toda a questão política e a questão de intervenção e ativismo dos movimentos sociais e das organizações não governamentais de uma forma adaptada ao ambiente online e à forma de organização típica do ambiente online. Esses movimentos geralmente utilizam a internet e as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, como principais formas de atuação. Entre outros exemplos, o Movimento Brasil Livre, o Mídia Ninja, o Movimento Passe Livre são exemplos desses novos movimentos e formas de ativismo via internet, que tendem a ganhar espaço nos próximos anos. Além dessas formas mais livres, existe no Brasil um grupo de instituições participativas que trazem a participação para dentro do governo, ou seja, a participação institucionalizada. Essas instituições, elas são formalmente reguladas pela Constituição, por leis, por decretos, por portarias governamentais. E o seu objetivo é promover a interação e diálogo entre governo e indivíduos da sociedade civil. A interação entre os membros do governo e da sociedade civil organizada, ou seja, das ONGs, dos movimentos sociais, dentro desses canais institucionalizados, como conselhos, como conferências, como audiências públicas, tem diversos benefícios. Ela pode incluir indivíduos e grupos historicamente marginalizados nas definições de políticas públicas e ações governamentais, reduzindo conflitos e aumentando a confiança entre o governo e a população e ampliando a capacidade de ação do Estado em áreas onde essa ação é falha ou mesmo inexistente. Um primeiro exemplo de participação institucionalizada são os conselhos gestores, que estão entre as principais instituições participativas brasileiras. Esses conselhos eles existem em várias áreas de política pública: saúde, educação, meio ambiente, assistência social, e nos 3 níveis de governo. Existem conselhos municipais, conselhos estaduais e conselhos nacionais. Em cada conselho existem representantes, ou seja, o conselho é uma forma híbrida entre participação e representação. Existem representantes do governo e da sociedade civil que decidem conjuntamente sobre o destino de políticas e sobre o uso de recursos públicos. Outra instituição participativa, que muitas vezes atua de forma próxima com os conselhos nacionais, são as conferências de política pública. Em comparação com esses conselhos, as conferências são processos mais amplos e abertos, tendo momentos de participação direta da população, onde o cidadão fala diretamente sobre os rumos e ações do governo, e também momentos representativos, assim como os conselhos. As conferências são geralmente compostas por várias fases, muitas vezes iniciando no nível municipal, indo para o nível estadual e terminando numa etapa nacional. O objetivo das conferências é indicar aos governos quais são os principais problemas e questões a serem enfrentadas nos vários temas de ação governamental. Então temos conferências também de várias áreas de políticas públicas, como segurança pública, igualdade racial, gênero, cultura e etc. Por fim, um terceiro tipo de forma de participação institucionalizada no Brasil são as audiências e consultas públicas. Elas ocorrem quando o tema a ser discutido tenha um caráter pontual e específico, uma coisa específica sobre o qual focar. Por exemplo, os impactos de uma obra de infraestrutura, a elaboração de planos ou normas regulatórias, a avaliação de políticas. Assim, nesses casos das audiências e consultas, o governo pergunta ao cidadão qual é a opinião dele sobre aquela política específica. A diferença entre as duas é que as audiências são presenciais, envolvem debates e diálogos coletivos entre governo e sociedade. Já as consultas públicas, elas podem ser realizadas à distância, por meio de internet ou telefone. E também a interação entre governo e sociedade civil pode ser feita por escrito, onde o cidadão expressa seus principais pontos de vista sobre aquela política. Tanto as audiências como as consultas têm caráter consultivo, ou seja, isso quer dizer que a opinião da sociedade é levada em conta, mas que a decisão continua sendo de responsabilidade do governo.
É isso. Então, ao longo desse módulo, nós discutimos o conceito de participação social, seus principais efeitos e as principais formas de participação social no Brasil. Nos próximos módulos, aprofundaremos esse tema. Até lá!